Seja muito bem-vindo, Dr. Wilson. Dr. Wilson é psiquiatra. Um prazer enorme, uma realização tão grande para o meu canal trazer a sua presença aqui, uma presença forte no campo de psicodélicos no Brasil. Obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, por todo esse trabalho que você faz. E eu acho que a gente já pode começar da onde a gente parou agora, falando de quais são as intenções, né, desses psicodélicos com a gente. Se você quiser se apresentar também, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, fique à vontade. Bom, Wilson Gonzaga, sou médico, psiquiatra e durante muitos anos da minha vida eu trabalhei com a ayahuasca, não exatamente como terapeuta, como médico, mas utilizando, dirigindo grupos, trabalhando pela legalização dela. Hoje, posso dizer que sou uma das pessoas que estuda a medicina psicodélica no país. Estou envolvido com pesquisa, com desenvolvimento do conhecimento dela e com educação também de outros médicos, outros profissionais para lidar com essa substância. E acho realmente assim que a medicina psicodélica é eu não vou nem falar assim, que eu acho que é uma luz no fim do túnel. No meu ponto de vista, é um farol, não é um farol, é um sol no fim do túnel da saúde mental como um todo. Ela pode mudar a saúde mental do mundo. E eu poderia dizer também que pode dar um choque de consciência na humanidade. E a gente estava até falando disso, né? De que eu particularmente acredito que essa renascença dos psicodélicos, essa terceira onda, como se diz, do psicodélico, ela vem por uma necessidade coletiva da humanidade. Nós estamos tão caretas, tão equivocados, tão imersos, acreditando que o Matrix é a realidade, que se nós não tivermos um choque de consciência, não vai dar tempo. Nós somos capazes de ser exterminados desse planeta. Nós não vamos nunca machucar o planeta. O planeta já teve tudo gelado, tudo quente, cheio de bicho grande aqui. E ele continua. Uhum. Agora, se ele fizer uma chacoalhada, as pulgas indesejáveis vão tudo embora, que somos nós, essas pulgas. Então, antes que isso aconteça, a humanidade precisa aproveitar esse grande portal que nós estamos de consciência coletiva e passar esse portal e não ficar do lado de cá. Então, eu acho que os cogumelos têm a ver com isso. Perdão, os psicodélicos, e que a gente estava falando em especial da psilocibina. Mas eu penso, igual o Covid, o que aconteceu no Covid? É frio falar isso, porque eu sei que bastante pessoas perderam entes queridos, mas foi basicamente um purge, né? Uma limpeza, assim, das pessoas que não estavam com a saúde muito boa, pessoas que estavam acima do peso, que não estavam suplementando vitamina D, as coisas básicas, fazendo os básicos, que eu falo que muitas das minhas experiências com ayahuasca, ela fala umas coisas básicas, cuida do seu corpo, se alimenta. Aí eu falei, eu preciso definir esses fundamentos básicos na minha vida para eu conseguir ir além. E eu sinto que é isso que os psicodélicos estão fazendo com a gente, não só a ayahuasca, mas psilocibina. E o Covid foi basicamente uma limpeza, né, dos mais fracos, adapte ou morra, né? Ou você se acostuma com o que tem agora, com o psicodélico, com as novas ferramentas, ou você vai ficando obsoleto e vai ficando para trás e vai decaindo, né? E eu costumo pensar que nós, seres humanos, somos uma célula no corpo da Terra. A Terra é um organismo. E nós somos uma célula pequenininha desse corpo grande. E quando eu penso no micélio, que você falou que hoje é o seu dia, assim, da microdose e eu da minha microdose, como é que coincide tudo, os dias certinho, o dia que eu escolho a psilocibina para fazer a entrevista e que o seu é o dia sim também, o quanto que isso está trabalhando no level energético, espiritual, místico, no mundo místico, né? Do micélio, do mesmo jeito que se conecta na Terra, se conectar também através da gente, né? E aí eu vejo que a gente não consegue nem entender, né, com a nossa capacidade com a nossa mente de ser humano, o que está acontecendo
por baixo, literalmente embaixo da terra, com o micélio, né? Conectando assim a gente um ao outro e unindo a gente, curando. É muito legal isso daí, porque é isso mesmo. Eu acredito nisso. Que Jung chamou de sincronicidade, a gente poderia, nesse momento sobre a luz, e nesse papo cogumelante, dizer exatamente que a sincronicidade nada mais é do que o mistério mental que conecta todo mundo. Essa ideia de um mistério concreto, agora falando concretamente dos fungos na floresta, os micélios serem comparados como o Wi-Fi da floresta, porque eles levam uma comunicação interseres ali da floresta, por exemplo, ameaças que têm vindo na borda, que podem ameaçar a floresta, os micélios vão informando plantas que não têm nada a ver com a sua espécie, que são plantas, que são fungos, e colocando essa rede de comunicação entre os seres, colocando a floresta toda como um único ser. Isso é muito mágico, isso é muito legal. E perceber que isso sempre existiu e que, de repente, como você muito bem colocou, achei muito legal, isso está acontecendo meio que no éter, de maneira assim sutil, e, porque é a área que ele atua conosco, nessa sutileza. E é isso, trata-se. Eu acredito nisso. E estou falando e assino embaixo e respondo por isso que eu estou dizendo. Eu acredito que nós estamos falando de um ser inteligente, o cogumelo. É claro que não tem essa inteligência cognitiva como a nossa, é claro, né? Mas que tem uma inteligência e um propósito. E especialmente, como a gente disse, disso, de novo, nesse momento, um propósito de destaque no desenvolvimento da consciência humana coletiva. É agora, vamos que vamos. Isso é para agora. Já iniciou, né? Já foi iniciado. Fazemos parte de um projeto que a gente ainda nem sabe, né? O projeto de outro level de consciência no level das plantas, porque como a gente é muito visual e a gente olha para as plantas, como elas não se mexem, não dão risada igual um cachorro, ou a gente acha que não existe uma inteligência ali por trás daquela planta. Mas olha a sabedoria ancestral que está no DNA dessas plantas, né? Falando da ayahuasca, de misturar 90 mil espécies na Amazônia, quem que misturou aqueles dois ali? Dizem que foi aprendido com alguma planta que falou, alguém fumou iopo, né? As sementes de iopo que tem 5-MeO, e foi falado para misturar as duas plantas, né? Os indígenas viram os jaguares comendo mariri, chacru, né? Falaram, vamos misturar. Da onde é que surgiu? Intuir, ou simplesmente intuir uma voz diz, pega esse cipó, pega esse arbusto no meio de tanta coisa. É assim, a voz que vem de dentro. E exatamente. E quão humbling, né? Quão humilde é a gente ter essa realização de que tem muito para a gente aprender ainda com as plantas, né? Então existe um level da gente ficar realmente de joelho, só de falar, eu não sei se é porque eu fiz a microdose, quando eu falo sobre psicodélicos, me traz algo assim muito primal e ancestral dentro de mim, de uau! Isso tá acontecendo e a gente precisa ter uma certa sensibilidade para conseguir ver na escala grande, né? Quais são o propósito, literalmente, da planta, seja a ayahuasca ou seja os cogumelos, eles estão. Porque toda vez aí a gente já entra em uma das minhas mirações, né? Toda vez que eu tomo ayahuasca, eu tenho contato com esses seres, né, de outro planeta, não sei se é alienígena, seres de luz, entidades, chame-se o que quiser. E eles têm uma certa urgência para cuidar de mim. Eles pegam o meu corpo. Da última vez eu entrei numa câmara assim como se fosse uma ressonância magnética, e eles começaram a mexer na minha mão assim, começaram a mexer no meu corpo, e a forma como eles me recebem, esses seres, é com uma urgência. Eu não consigo ver a cara deles, mas eu sinto que está acontecendo. Eu vejo é, é,
é tipo uma nave, né? E aí eu vou para esse lugar e existe uma certa urgência que a gente, como ser humano, a gente está nessa realidade, a gente não consegue ver o éter, o que está acontecendo no level energético, no level espiritual. E eu percebi isso, que toda vez que eu sou coletada por esses seres e eles me ajudam, é como se eu estivesse chegando numa ambulância nesse lugar que é super limpo, é meio fluorescente, mas ao mesmo tempo é, é, é folhas, assim, árvores, né? É misturado com. Você sabe que você já teve muitas experiências com ayahuasca. E existe uma urgência deles para cuidar de mim. E eu não vejo essa urgência. E eu vejo que a presença dos psicodélicos, né, na grande escala, eles estão fazendo, eles estão nesse projeto de ajudar a gente, que, na verdade, as plantas ou os fungos não fazem isso porque eles querem ajudar a gente, porque eles são, ayahuasca é mãe. Não, é um processo de simbiose. Deixa eu cuidar de você para que você cuide de mim também. Porque o que que os humanos são se não é a gente para espalhar, para plantar árvore nos lugares, né? Como é que a gente está participando? Porque a gente costuma ver a gente como algo fora da natureza, separado, mas a gente é a natureza, né? Somos um fruto da natureza também. Como é que você vê essas segundas intenções, ou esse processo de simbiose que acontece, e essas entidades que a gente vê, como é que você explica tudo isso? Então, ó, eu gosto muito da palavra acorde e dos seus três níveis. O primeiro nível, acorde, acorde, mais óbvio, de, ei, desperta, para de dormir. O segundo nível, de acorde, de acordo, entre de acordo com quem realmente você é. Não com aquilo que você pensa que é, com o teu egão. Então, entre em acordo com o eu sou. E aí vai perceber que a vida é um acorde que dentro de uma grande orquestra e que tudo se sintoniza como num grande acorde, no momento certo, acompanhando outros movimentos, e que a gente está ainda muito dormindo, acreditando que a realidade é sólida, que você é uma e eu sou outro, acreditando realmente que a vida é isso aqui, que muito felizmente, e aí colocou-se como uma metáfora do Matrix, eu acho perfeito isso, acreditando que isso é a realidade. Então, assim, alterar, expandir, retornar à consciência natural, porque as pessoas falam de consciência expandida, consciência alterada. Caraca, velho, a consciência alterada é essa agora. Isso é que está alterado, reduzido, né? Então, nós sempre tivemos a necessidade, desde que a humanidade existe, de expandir a sua consciência numa necessidade que eu diria intuitiva de voltar a seu estado original, de perceber a vida na sua sutileza espiritual e não na sua grossura, densidade material. Então, sempre existiu isso, até com alguns animais que procuram se embriagar para mudar o seu estado de consciência. Porque esse estado de consciência, que nós chamamos de normal, e alguns acreditam que real, cara, isso é deformado, é grosso, é denso. E, muitas vezes, para poder ir entendendo dessa condição tridimensional, aqui dentro desse corpício, poder entender o todo, fica às vezes difícil. É como se a gente quisesse, não tem ferramenta. É como se a gente quisesse consertar um relógio com uma luva de boxe. Quer dizer, a gente precisa de coisa mais fina. Assim, não dá. E aí vem o psicodélico e dá um tapão naquilo que a gente chama de realidade, de consciência, e fala: Uau! E colocar cores que a gente não consegue descrever, sons em que a gente compreende hum, na língua. Como assim? Isso chama sinestesia. E a textura do som.
e entrando num tipo de percepção da vida muito mais real do que essa que a gente chama de e chamar isso de droga, meu Deus, e colocar isso, cada um sabe o que faz, mas numa festa ali, a fim de se relacionar e com outro para fora, seja com qualquer intenção, em vez de se relacionar para dentro e ver a beleza da oportunidade que essas substâncias dão. Então, é preciso entender isso. É preciso entender de que essas substâncias precisam ser separadas, né, do balaio das drogas, precisam ser estudadas com urgência, por mais que nós saibamos da inofensibilidade dessas substâncias, por mais que nós saibamos da antiguidade da utilização pelos povos originários dessas substâncias, e que com seu uso sempre agregador, sempre organizador, saudável, pelo pajé, enfim, por mais que a gente saiba disso, para que isso seja incorporado como uma prática terapêutica, tem que passar pelo cerco da ciência, tem que passar pelas academias, pelos filtros acadêmicos. É careta, é chato, é demorado, tá, mas é necessário. Então, nesse momento, eu fico muito feliz que a comunidade científica está olhando para essas substâncias com esse interesse, com essa seriedade, porque agora vai, Uhum. porque só aí existe essa possibilidade. Eu estou escrevendo um artigo que me pediram agora aí, e que envolve uma proposta de como usar psicodélico no SUS. Nossa. Então, assim, é meu sonho de consumo. Eu tenho alguns troféus de fracasso, sabe? Tem alguns diplomas de fracasso, assim. Eu acho legal colecionar fracasso também, porque deixa a gente, deixa a gente esperto. Você só não pode ficar deprimido, né, com a parede, né, dos troféus de fracasso. Eu tenho um que é um saxofone lindão, que fica no lugar do meu estudo, que é para lembrar que eu não consegui aprender com as bosta. E esse, aquele é uma lista de fracasso. Está lá o troféu de fracasso. Mas um outro, que na verdade não é um fracasso, porque eu não desisti ainda, é de fazer algum trabalho com a Cracolândia, ou uma política aqui em São Nossa. Paulo. Eu não sei o quanto que você está longe disso, mas é uma chaga da cidade de São Paulo e que ninguém conseguiu fazer nada. Eu não estou acusando ninguém, não estou falando mal de Mas ninguém. aqui tá a mesma coisa. Aqui eu morava em Berkeley, em São Francisco. Lá é o lugar, porque como tem bastante liberais, né? Lá em Berkeley, é onde o movimento hippie começou, e São Francisco, onde o pessoal começou a utilização de psicodélicos, os moradores de rua vão tudo para lá, porque é onde as pessoas são mais amigáveis, né? Então tem uma concentração enorme, e o governo também, porque o buraco é mais fundo, né? Não é só dar casa para eles e comida, precisa de todo um trabalho de readaptação de colocar eles de volta no mercado de trabalho, de ajudar eles mentalmente. É, aí a gente vê a profundidade do trabalho que a gente faz com psicodélicos, é, mesmo que não chegue na Cracolândia ou no SUS, de chegar pelo menos em algumas pessoas, para essas pessoas, porque a gente sabe que tem efeito dominó, né? Se mais pessoas começarem a utilizar psicodélicos de forma responsável, essas pessoas vão afetar a vida de outras pessoas, e aí vai acontecendo, porque a gente já viu o que acontece. Eu gostei que você falou da ciência que tem que acompanhar e o jurídico também, porque por mais difícil que seja, igual agora saiu o terceiro trial, né, da MAPS, para aprovar MDMA. Eles já estão fazendo com veteranos, mas ainda não foi aprovado para o público. E o Rick Doblin, foi negado o terceiro trial, e assim, muita raiva, o cara tá 50 anos tentando aprovar ali, mas ao mesmo tempo, não estamos prontos, não estamos prontos. Senão vai ser novamente o que aconteceu nos anos 60 e 70, que é crianças brincando com fogo.
E a gente vê a seriedade disso, né? Que não é só dar os psicodélicos. Foi o que aconteceu no meu canal. Tô ajudando as pessoas a utilizar e elas estão. Aí eu vejo o feedback das pessoas. Ah, eu tava assistindo desenho animado. Ah, eu falei, não, mas não é para isso. Né? Existe todo um universo dentro de você. O Terence McKenna fala que Deus é um continente perdido dentro da consciência humana. Então, o potencial que a gente tem, a mágica que existe dentro da gente quando a gente vai para dentro, e esse é o objetivo. Mas aí acaba sendo utilizado novamente, se a gente não tiver esse embasamento, da ciência, jurídico, acaba sendo utilizado como mais uma droga, né? Que vai ajudar as pessoas, ao invés de elas ficarem mais presentes no corpo delas, elas desassociarem mais, que eu acredito que seja o caso dos moradores de rua. Eles chegaram ao ponto que eles não têm nem nome mais, eles não se identificam com o nome de tão desassociado que eles estão do corpo deles, de ser um ser humano. A gente tem a tendência, né, a ignorar essas pessoas como se eles não fossem parte da gente. E é aí que tá o nosso problema. Né, que eu acho que os psicodélicos, o level de cura dos psicodélicos vem das experiências de união, do todo, de conexão com o todo, das experiências místicas, né? O level de cura, psicodélico adiantou para você curou, a cura só vem quando você se conecta com o todo e você vê que o morador de rua também é você, ele é um ser humano, ele é uma parte de você, é uma célula do seu corpo, né? Eu, nesses anos com a ayahuasca, nós montamos um grupo para ir trabalhar na rua. E lá, trabalhar com moradores de rua, fizemos uma sede na Barra Funda, perto do lugar onde eles vivem, no bairro embaixo do Minhocão, um bairro onde tem muito morador de rua, tradicionalmente. E ali a gente ia fazendo um trabalho até que dava condição de pegar o morador de rua e levar para o salão da ayahuasca, onde o grupo bebia. E a gente teve experiências assim, maravilhosas. Eu me lembro de uma vez, um morador de rua, que a gente chamava ele de Barão. Chamava ele de Barão porque ele parecia um barão, todo altivo, assim, todo nobre, morador de rua, craqueiro e negro, era um negro, assim, e era um casal. Mas ele andava sempre com um casaco comprido, e ganhou, mas na estica. Aí um dia, numa sessão de ayahuasca, esse cara levantou com aquela altivez, parecia assim mesmo um príncipe africano. Levantou e disse, botou o dedo e disse: daqui para frente, saibam todos, eu nunca mais beberei água suja. Hoje eu bebi da fonte de água limpa e nunca mais vou beber água suja. Oh, E sentou. Que é isso? E ele entrou, viu? Ele teve uma epifania com a ayahuasca ali. Mas a gente não tinha estrutura e o cara voltava para a rua. E ele ficou, até onde eu sei, tempos sem usar crack, sem beber e querer voltar como voltou para Minas Gerais, para recuperar. Mas a mulher continuava querendo e tal, e tempos depois, pelo que eu soube, ele acabou voltando para a rua, enfim, e não sei mais o resto da história, sei até aí. Mas é isso. Se você tiver um sistema de acolhimento em uma linguagem que atenda, que fale a linguagem de alguém que bateu a bunda em todos os degraus sociais e está no chão, e saiba acolher essa linguagem, e dá para ele um tipo de, entre aspas, embriaguez que ele está acostumado, e que, de repente, essa embriaguez pode colocar no uno com o Criador, que é uma sensação que os psicodélicos não, independente de qualquer orientação religiosa, a pessoa se sentir una, que, junto com o Criador, com a criação, a pessoa muda tudo. Ela pode sair dali, ela pode enxergar aonde ela está, de um outro lugar, e dizer: ei, fora daí, o que eu estou fazendo aqui? E de uma hora para outra sair.
Então, e eu vejo que é a única possibilidade, que é um choque de consciência, porque não tem terapia, não tem argumento, não tem medicamento que vai resgatar uma pessoa com tanta dor, com tanta perda, com tanta miséria de alma para estar naquele ponto. Então, só um choque, e só um psicodélico pode fazer isso. Então, o meu olho brilha quando eu olho para essas duas populações, quando eu vejo assim o psicodélico e vejo os moradores de rua, porque eu acho que eles podem. E eu, como eu disse, eu tenho isso, já tenho plano, projeto, comunidade na floresta e tal, e nunca deu certo. Por isso que eu disse, não é uma ideia à toa, eu já tentei várias vezes fazer isso. Mas ainda não perdi o sonho de, disso, de uma política pública, já teve tanto movimento de saúde mental na rua e que não se sustentou, que é Tanto difícil, que mas dentro do, desculpa te cortar, mas me lembrei agora da um dos doze passos, né, do Alcoólatras Anônimos, né, o cara que inventou o Alcoólatras Anônimos, é, um desses passos era tomar LSD, né? Foi retirado depois, porque ele sabia da repercussão da imagem dele, mas foi retirado, obviamente. Fazia parte do processo, você se conectar com algo maior que você, né? Ter essa experiência mística. E aí a gente vê o tanto de gente que está perdida, não só no álcool, mas nos vícios, né? Porque o que a gente está fazendo eu chamo de suicídio coletivo. Eu também tenho o meu açúcar para mim, que quando eu tô na minha TPM, eu mergulho no pote de sorvete, é autodestrutivo, é um vício, né? Cada pessoa tem seu vício hoje em dia, a gente não pode sobreviver. Toda pessoa que existe, todo ser humano pode ressoar com a história desse barão, porque a gente sabe o quão difícil é ser um ser humano nessa realidade. Todos nós sabemos. É tão fácil querer chutar o balde e falar, "Ah, não quero mais ter casa, não quero ter mais nada", porque é difícil. Todos nós podemos ressoar com a dificuldade que é. Não dá para julgar essas pessoas onde elas estão. É, mas é um trabalho que eu te admiro muito, porque eu me vejo, eu tenho essa motivação no meu canal de gravar vídeo, aí depois eu abaixo um pouco por ver como as pessoas estão utilizando porque eu tô sendo um canal que eu tô mostrando para as pessoas como utilizarem sozinhas. Né? Eu não tenho embasamento, eu sou arquiteta, a minha formação é de arquitetura. Então, o que eu tenho são quase 10 anos de pesquisa, de ler livro, de assistir pessoas como você falando ali de ler todos os livros sobre psicodélicos, podcasts, de ir nas conferências de psicodélicos. É uma carga que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu não tenho nenhuma formação para realmente falar sobre aquilo. Então, eu sei da responsabilidade e vendo as pessoas utilizando isso de uma forma, não vou nem falar incorreta, mas de acordo com o level de consciência delas, me machuca porque eu estou ensinando elas a utilizarem. E o quão precioso que é, igual esse cara falando: olha, eu chorei aqui, lacrimejei ouvindo você falar, eu nunca mais vou beber água suja porque bateu em mim, porque eu já me olhei no espelho numa experiência de ayahuasca e falei, eu não vou mais colocar fast food no meu corpo, não vou mais colocar açúcar. Obviamente que hoje em dia minha alimentação é mais limpa, bem mais do que antes, 95% do tempo como bem, mas eu consigo ressoar com isso. Então, pensa no level de dignidade que essa pessoa perdeu do ponto dele beber água suja, dele não se importar com ele mesmo. E todos nós estamos passando por isso em diferente level, né? Não tá na rua, mas a gente hábitos de nicotina, álcool, comida, como eu falei, açúcar, alguns com heroína, né? Todos nós temos as nossas, eu chamo de chupeta, todos nós temos nossa chupeta para conseguir lidar com essa realidade aqui. E aí, quando a gente vê a história desse homem, quem não ressoa com o sofrimento dessa pessoa que toma água suja, né? é isso, é isso. E o que eu acho interessante, no meio de tantas verdades, tantos olhares, tantos pontos de vista, os psicodélicos te colocam de cara com um conhecimento que é customizado, que é teu, que vem de dentro. Então, por exemplo, isso já se sabe, já se estudou isso, já sabe, quanto maior é o grau de experiência dentro de uma sessão guiada com psicodélico, maior é o nível de transformação
que ela causa. E quanto maior esse efeito seja espiritual, seja uma epifania, aí é que o efeito é duradouro, se não mudar para o resto da vida. Isso. Porque é um contato com o sagrado de uma maneira muito pessoal e inquestionável, portanto. E a pessoa se sente Deus, né? E sem aquela coisa egóica. E aí, isto, para um depressivo, imagina você, uma pessoa que já passou daquela fase de querer morrer. Ela está agora querendo se matar. É um Uhum. outro grau. Já começou a pesquisar na internet como fazer isso de maneira não dolorosa, estratégica, blá, 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 blá. De repente, ela passa por uma sessão guiada com psicodélico. Ela encontra a criação que sempre teve fora dela, ela percebe que também está dentro. Ela percebe que é um pedaço do todo, que é o todo e vivencia a coisa mais bela que pode existir, que é a vida e a respiração. Acabou, acabou, nunca mais essa pessoa vai voltar mesmo. Não é uma questão de o tempo que a substância vai durar no corpo daquela pessoa. Não, aquele momento criou um estado de consciência que mudou o mindset, mudou o paradigma, mudou o sistema de crença e, portanto, o comportamento. E a cura pode aparecer num estalo, porque houve um ganho de consciência. Não existe medicamento. Chupa Sharp, chupa Janssen, qualquer laboratório. Não existe medicamento que traz consciência. Uma vez que as portas da percepção foram abertas, não dá para fechar de novo. Uma vez que foi aberta, você viu aquilo, não volta atrás. E isso muda, transforma a vida. E sem falar mesmo da química, né? Da microdose, ela é subpsicodélica, não, né? Mas os ganhos que se tem com isso. Só que não é para todo mundo. Como você já te disse até antes, isso não é uma bala de prata, é uma novidade, é algo fantástico. Mas não é para todo mundo. Eu tenho um paciente que tem esquizofrenia e que é equilibrado, lê, está vivendo, sabe dessas coisas, e fala, cara, eu preciso disso, me ajuda, eu quero, me guie. Nem a pau, Juvenal. Não, não, e hoje, várias pessoas me procuram, assim, dizendo, eu estou cansada de tomar medicação psiquiátrica, eu preciso de alguma coisa mais alternativa e tal, acreditando que eu vou chegar e dizer assim, para com essa lambança, joga tudo fora e vamos começar com isso aqui. Uhum. Não pode, não tem como fazer isso. É uma engenharia delicada, porque algumas dessas substâncias não ocupam os mesmos receptores. Então, tem que baixar um, levantar o outro, é muito delicado. E não é para todo mundo. Não é, e principalmente as doses guiadas dissociativas, as cerimoniais, né? Elas, pela química, mas pela experiência. Então, uma pessoa com transtorno bipolar, uma pessoa com passado esquizofrênico, com surto psicótico, enfim. Então, não é uma panaceia, é uma coisa que precisa. Toda coisa muito importante que gera, ela é uma coisa que merece muito cuidado, muita parcimônia, muito estudo. E, e eu entendo, né, o uso recreativo disso, porque pode ter uma experiência agradável, não vai agregar nada, ficar vendo um unicórnio dourado voando, mas pode se dar mal também, pode ter uma bad trip, né, e ser muito desconfortável. Que eu vejo também que acontece é que a pessoa toma psicodélico, ayahuasca ou psilocibina, aí aquilo faz ela se sentir mal.
né? Porque aí tudo vem para a superfície. Porque não é só você vai ver, vai ter epifania, vai se sentir bem. Muito da experiência psicodélica é trazer a sombra para a superfície, é descer naquele porão que você nunca foi, né? Aí abre aquela caixa. E aí vem a parte que ou você precisa fazer um tratamento com um terapeuta, alguém que seja aberto a psicodélicos para te ajudar a integrar tudo aquilo, ou você mudar os seus hábitos diários de se alimentar melhor, fazer academia, cuidar, fazer os básicos que a gente sabe. Ou o que acontece frequentemente que eu vejo, a pessoa vai lá e faz uma outra experiência, porque ela tá ela fez uma, ficou mal, aí ela vai tomar outra para ver se ela fica melhor. E aí ela abre mais coisas ainda da escuridão, da sombra, e aí vai virando uma bola de neve, de acumulação. Porque eu posso falar que eu vi na comunidade de ayahuasca também de uma experiência atrás de outra, de uma pessoa próxima de mim, que esses dias, essa semana, a pessoa falou. Eu acho que eu tinha que ter parado há um tempo já. Ela parou agora e ela tá vendo tanto de coisa que ela precisa, tanto de caixa que ela abriu. Eu costumo falar que é como se você tivesse feito uma mudança, as caixas chegaram, você ainda não abriu todas as caixas, aí você vai lá e compra mais coisas, mais caixas, e as caixas estão tudo lá, sem ser abertas, sem ser colocadas as coisas no lugar. Então eu vejo que as pessoas, quando elas entram nesse mundo psicodélico, elas vêm com essa esperança, essa certa ingenuidade, uma inocência de que aquilo vai fazer tudo. E não vai. O que os psicodélicos fazem, eles expõem o que a gente precisa trabalhar, e aí o trabalho está na integração, fora da experiência. Por isso que precisa de uma pessoa ali junto, né? E aí a pessoa vai lá e toma. Esses dias eu falei com uma menina que ela fez 6 cerimônias em 2 meses. E dá pra ver que tem muita coisa pra ser integrada ali. Ela não conseguia nem falar direito. E aí, muito provavelmente, ela vai fazer mais. Então, eu vejo isso é muito frequente nossa, porque eu acho que agora tá tão a cerimônia do não sei o que lá, 3 dias de cerimônia. E tem tanta. Igual você falou, é tão frágil a nossa consciência, o nosso cérebro, né? O corpo humano. Tudo que a gente coloca ali, seja uma fruta, qualquer coisa, impacta essa máquina biológica. E abrir essas caixas não é brincadeira, é abrir a caixa da Pandora. Você não sabe o que vai sair dali. E aí as pessoas vão uma cerimônia atrás da outra cerimônia, atrás da outra cerimônia, ou muitas igrejas tomam a cada 2 semanas e aquilo vai se abrindo, vai se abrindo. É trabalhado no level coletivo do grupo, mas no level individual, as pessoas precisam ter o bom senso que muitas pessoas não têm de fazer terapia, de trabalhar com um terapeuta que é aberto aos psicodélicos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sinto que a ciência está acompanhando, estou super feliz com a aceleração da ciência de acompanhar tudo, de falar sobre. A parte legal, eu não sei se vai acompanhar tanto assim, eu acho que vai demorar mais um tempo, mas o que está acontecendo é que já estamos na loja de doces e os doces já estão fora da gente e a gente já está colocando doce na boca. Então, quais são, de acordo com toda a sua experiência, o que fazer agora que as portas das percepções foram abertas e a gente já está utilizando, não de forma legal, né? Que em muitos países não é legalizado ainda, e não de uma forma correta ou mesmo efetiva ou produtiva, né? Quais são as palavras que você tem a falar sobre esse uso que está acontecendo já atualmente? Eu posso falar até um pouco da minha experiência, que eu passei 40 anos tirando pessoas do meu consultório e levando para o salão da ayahuasca. Então, eu perdi os pacientes e ganhava irmão e irmã por 40 anos. Por quê? Porque eu passava, era um ritual, né? Eu fazia um ritual, depois eu passava todo o tempo conversando com cada um, integrando aquela experiência. Uhum, Porque hoje, como naquela época, não existia esse termo PAP, psicoterapia assistida com psicodélicos. Hoje é uhum, uma especialidade, naquela época não tinha. Então, quando a gente fala em PAP, a gente fala em 3 fases: a preparação, a indução, que é a experiência em si, e a integração disso daí. Então, essas fases, todas elas, são muito importantes. Talvez a menos importante seja a indução. sim. A preparação é muito importante. Por que que a pessoa está fazendo aquilo? Que não é uma brincadeira. A indução e depois integrar aquela experiência psicodélica dentro do universo da pessoa, de maneira que aquilo seja agregado e transformado em alguma ferramenta útil para se transformar.
Você falou de uma coisa muito interessante que acontece. Nossa, eu já vi isso, eu passei por isso. De, de começa a abrir janela, começa a abrir janela, começa a abrir janela. E quando você é um dirigente, um responsável, então você tem as sessões de escala. Vamos lá, por exemplo, de 15 em 15 dias. Mas tem o staff das organizações que tem suas sessões isoladas de ensino, de resolução de problema, de prospecção de não sei o quê, de festa, de São do Escambau, da Vila das Quantas, que é festejado daquela cultura que você acaba bebendo ayahuasca toda semana. E isto banaliza. O cérebro se defende e você fica no serviço e aqui pode, as pessoas até aproveitam, mas você não aproveita mais. Então, essas experiências precisam de preparação, precisam de um momento e a integração disso. E a banalização, como você bem colocou, ela, no mínimo, pode não ajudar em nada, mas pode abrir portais e criar, assim, criar mais confusão, se não tiver integração. E eu conheci, assim, pessoas, mais do que uma, pessoas lúcidas na sua vida social, que começaram a se achar que era a reencarnação de São Pedro, de Uhum, São Francisco de Assis, alguns até que se julgavam reencarnação de figuras mitológicas da cultura ayahuasqueira que pertenciam. Eu sou a Ancarilho, eu sou, sabe, coisas assim do tipo. E aí com ferramentas que é para trazer consciência. Então, é preciso cuidado com a banalização disso mesmo. Agora, com relação àquilo que você me perguntou sobre, por exemplo, a psilocibina, é preciso de mais informação, porque isso nunca vai virar um medicamento. Eu posso sair no pasto e colher. uhum, Então, ninguém vai me impedir de usar isso daí. Então, quanto mais informação e mais cuidado as pessoas vão ter mesmo. E perceber de que tem regras para poder fazer esses usos. Não são regras instituídas por instituições, o nome já disse, instituídas por grupos, mas são regras de utilização. Por exemplo, para não perder o efeito, né? Os intervalos, uhum, o que é um protocolo, que hora que eu devo começar, que hora que eu devo parar, que hora que passou do ponto. Que hora que acabei, o que eu vi que perdeu, já não sinto mais nada. Então, tem uma série de coisas, né? Isso falando da psilocibina. Agora, a pessoa usar numa festa, tal, cada um é que sabe, né? Mas não é para isso, é um tesouro que se pode fazer. Agora, a ideia é que quanto mais médicos, quanto mais pesquisadores vierem a público e colocarem o seu entusiasmo e a necessidade e a ciência ir avançando, mais rápido nós podemos fazer com que isso tornar uma política pública, por exemplo. Porque é muito barato, é muito seguro. uhum, Agora só precisa ser organizado e a boa vontade mesmo de querer cuidar do outro para criar-se isso dentro do SUS. Eu, uma época, que eu vivi um tempo lá no norte, na floresta, eu larguei tudo aqui em São Paulo, passei 14 anos vivendo na Amazônia. E fui trabalhar, tinha que sobreviver. Fui lá, mas não, não tinha patrocínio, tinha que sobreviver. E trabalhei no interior, nos CAPs. E, como era no interior da Amazônia, a gente eu podia fazer o que eu quisesse, porque tinha o apoio do prefeito e tal. Nós criamos uma horta dentro do CAPS, vamos chamar de ambulatório de psiquiatria. Eu não sei quanto você está acostumada com o sistema de saúde aqui,
mas nós criamos uma horta de plantas medicinais que a gente chamou de horta Lexotan, que era para não dar ansiolíticos. Uhum. Então, são coisas que só dependem de política pública, de boa vontade, de uma visão assim, para poder sair da bolha da indústria farmacêutica. Então, e por que não casas albergadas de moradores de rua que cultivam a psilocibina e, e terapeutas treinados acompanhar sessões com eles ali mesmo, né? Em casas albergadas. Ideia não falta, só precisa de interesse, interesse. E essa oportunidade que vem que traz essa recrudescência desses psicodélicos. E a mim, principalmente esses naturais, que não passam por laboratórios, que não passam. É uma simpatia especial que eu tenho por eles. Nada contra ketamina, ibogaína, né, MDMA, o próprio LSD, claro que não. Mas a minha simpatia por esses naturais, enfim, é pela facilidade logística e democrática que eles têm de uso. Mas eu acho que vai acontecer, já está acontecendo, né? Vai levar tempo, mas eu, sim, ouvindo você falar agora, eu consigo ver isso acontecendo no futuro, porque ao mesmo tempo não é coincidência que os psicodélicos estão surgindo agora com os sistemas literalmente sendo corrompidos, né? Sistema de corrupção, tá tudo meio que desabando nesse momento, e essa terceira onda chegou agora nesse momento, exatamente, era exatamente. Eu sempre procuro ver a realidade. Tudo que existe serve para algo. Não existe nada de aleatório nessa realidade. Então, se os psicodélicos estão nessa renascença agora, está acontecendo, é porque está começando agora. E a gente sabe que os psicodélicos não são algo que leva um tempo para você acordar, é um negócio que te chacoalha mesmo. Então a gente sabe do poder de aceleração do desenvolvimento humano quando você começa a consumir esses fungos, essas plantas, né? Então existe uma aceleração que tá, eu vejo que nesse momento que está acontecendo com o nosso externo, esse é um momento que a gente precisa tanto ir para dentro, porque externamente está tudo desabando, literalmente. Então é um momento que ou a gente se agarra nas nossas raízes dentro da gente, acho que a gente, nessa altura do campeonato, já viu que não dá para se segurar lá fora em lugar nenhum. Porque não tem nada sustentável, nem algo que a gente pode contar com, né? Então, agora é o momento de ir para dentro e reforçar as raízes, como essa árvore que a gente é, de reforçar as raízes, porque o furacão vai vir, o tornado vai vir, né? Então o que a gente tem a fazer agora é reforçar internamente a nossa conexão com a gente mesmo e com o todo, né? Com Deus, seja lá como as pessoas gostam de chamar. Agora, o que eu vejo também que é ruim que está acontecendo, mas é bom, né? Eu agora pensando, falando com vocês, sendo mais otimista, que as pessoas estão utilizando, mesmo que seja para fins recreativos, mesmo que seja na festa, o micélio está ali dentro do corpo da pessoa. No level da mente, ele está trabalhando de alguma forma. Então, se isso está sendo disponibilizado nesse momento, disponibilizado não porque é na natureza, igual você falou, tá lá no pasto para quem quiser comer, né? Porque eu vejo também que nesse momento, porque as estruturas, organizações, corporações estão desabando externamente, a gente está na era do autodidata, né? Na era que a gente está conectado através da internet, estamos aprendendo tudo, lendo os livros, se conectando com outras pessoas que já utilizaram. Então, é útil também que a gente está aprendendo e está fazendo sozinho, porque não dá também para esperar a ciência acompanhar tudo. O mundo acadêmico, né, que é um mundo mais racional, né, e aí a gente fala, né, o Nikola Tesla falando, no dia que a espiritualidade se unir à ciência, vai avançar mais em um ano do que já avançou em todos os últimos anos. Então, é esse encontro que eu vejo que você incorpora isso no seu trabalho, que é que é sobreviver como um médico no mundo acadêmico extremamente racional, materialista, que acha que essa realidade é material e sólida, né? E você poder incorporar isso dentro de você, o não saber. Tem uma parte do mistério ali que eu não tenho a mínima ideia do que é, e abrir espaço para o não saber, para o misticismo, para a espiritualidade, e ver que não é entre escolher a ciência
ou a espiritualidade? É todos, né? Incorporar todos. E isso é um processo que está acontecendo dentro de todos nós. Mesmo nas pessoas que estão lá utilizando para festa, agora que me veio essa realização, né? Que cada pessoa, o indivíduo, ele acelera mais, ele se desenvolve mais rapidamente do que o coletivo. Né? Então, vendo que a ciência, no fundo, são vários cientistas médicos, é um grupo, é um organismo ali. Mas, como indivíduo, a liberdade que a gente tem de ir para dentro, de pesquisar essas coisas, de ouvir pessoas como você falando, das suas próprias experiências também, de como você fez essa integração, dessas pessoas que você tirou do consultório, levou para o salão da ayahuasca, né? Que eu vejo que os médicos mais lúcidos que eu conheço hoje em dia são os que estão ajudando as pessoas a sair dos antidepressivos. Eles falam, eu passo mais tempo ajudando as pessoas a sair dos antidepressivos do que entrando nos antidepressivos, né? E às vezes é a planta, é o fungo, mas também são os básicos, né? É um tema que tem, eu tô igual uma matraca que eu vivo repetindo, a gente está sendo ancorado no nosso corpo. A gente não está transcendendo, a consciência já está lá. Quem está no processo é o corpo. Então, como é que a gente cuida desse? Eu quero saber o seu feedback também de você como médico, de como é que esse processo aconteceu dentro de você também, de achar que você está elevando, mas na verdade você está descendo para o seu corpo, está aprendendo a tratar o seu corpo melhor, né? E cuidar mais essa compaixão com o nosso corpo que a gente ganha, principalmente nas cerimônias de ayahuasca, que vem aquele, tô cuidando de você, tô cuidando de você, esse amor próprio, basicamente, né? E principalmente muitas pessoas da espiritualidade que não têm esse embasamento racional do mundo acadêmico, começa a ir para as outras realidades lá, explorar as consciências e esquece o corpo. Né? Então, eu quero saber a sua opinião como médico de ver esse processo nas pessoas, de não, talvez você já transcendeu demais, está na hora de você trazer o seu corpo junto com você. Olha, eu tive uma vida agnóstica, né? Não tive uma educação religiosa, tive uma vida, na minha juventude, política. Então, o que me levou ainda, reforçou ainda mais ainda essa visão agnóstica. E o que mudou tudo isso foi, de novo, um psicodélico. Foi aos 28 anos, com uma sessão de ayahuasca, eu percebi que nós não temos espíritos, nós somos espíritos. O que nós temos é um corpo, e que ele é a oportunidade de vivenciar essa experiência que a gente chama de vida. Porque sem ele não rola. Por mais que eu seja espírito, eu tenho o corpo, eu tenho, desculpe a minha franqueza, eu tenho pinto, Aham, eu faço sexo, sim. eu como, é uma delícia, eu Uhum, tenho dor. Eu aprendo com o meu corpo, ele não é só um veículo, ele é um professor. Então, assim, de fato, eu só fui prestar atenção nisso depois de adulto. Porque quando criança, o corpo era um brinquedo, uhum, né? E, quando adolescente, o corpo era um instrumento sexual. Só depois da maturidade é que eu percebi que ele era o grande presente que a natureza estava me dando para eu vivenciar essa experiência aqui, nesse planetão aqui. Então, de fato, cada vez mais eu vejo de maneira acertada, com tanto equívoco acontecendo, com tanta besteira acontecendo, desse lado eu vejo cada vez mais uma cultura mais saudável ao corpo, não a estética apenas, que essa daí sempre existiu, haja visto os romanos, só milonga sempre teve, né? Mas uma coisa crescente, além da estética, da saúde, além da musculatura, além da força, mas da resistência para uma vida saudável, né? E o cuidado com a alimentação. Nunca, nunca, nesses anos todos de psiquiatra,
a gente imaginaria que os nutrólogos seriam algum tipo que iam trabalhar com saúde mental, que iam ser algum tipo de concorrente. Não é concorrente, claro que não, É né? verdade. Mas tratando através da comida, que maravilha! Quando que a gente ia pensar num negócio desse? Que o cara tá com depressão, ansiedade, em vez de procurar o psiquiatra, vai procurar o nutrólogo. E eu sou psiquiatra, e está errado? Não. O level de humildade que é necessário para você falar isso. Te admiro. Por que isso? Porque a gente aprende um pouco de nutrição para ajudar os pacientes. Então, quando um paciente meu fala assim, que vai procurar um nutrólogo, eu vou dar a maior força, porque a gente sabe disso, que o intestino é o segundo cérebro. Se eu dissesse isso há 15 anos atrás, num congresso psiquiátrico, alguém ia dizer, oh, claro, no teu caso, com certeza, você só fala merda. Meu Mas hoje é isso, a secreção de dopamina, de serotonina, de uma série de neuromoduladores que são fabricados pelo intestino. Deus. Então, se eu quiser ter uma cabeça saudável, eu tenho que ter uma boca educada, né? E não só exercício físico, tudo, mas então o corpo, ele é. E eu vejo essa coisa de passou o culto da beleza e o culto da saúde. Da saúde. É claro que sempre tem exageros, os vigoréticos, enfim, mas isso é do ser humano, né? Mas esse movimento é crescente. Assim, uma curiosidade que me encantou vivendo na floresta, naquelas cidadezinhas incrustadas no meio da floresta. Chegava assim, à tardezinha, quando o sol começava a se pôr, esfriava, porque lá é muito quente. Todo mundo de roupa esportiva, como se estivesse numa academia aqui em São Paulo, de LED, de LED não, leg, né? E tênis, e isso, e roupite, e pá, todo mundo caminhando, e exercício. E aí você fala, ó, moda da televisão, não importa. Velhinha, com chinelinha havaiana, assim, toda remendada, caminhando também. Assim, moda, cuidar do corpo, da saúde. Isso é na contramão de tanta besteira que a gente vem fazendo, essa é um acerto, o cuidado e o respeito do corpo. E cada vez mais as pessoas espiritualizadas estão percebendo isso, de que não adianta ficar com um cabeção desse tamanho, e um corpício. É uma coisa integrada, é uma coisa integrada. E a vida, assim, isso é uma coisa. Estou até aqui mudando a minha posição na cadeira. Eu posso falar do lugar de fala, que é o lugar de fala do velho. Que bosta que é ser velho, por conta da limitação do corpo. Por Uhum. isso. Então, uma pessoa que começa a investir nisso antes tem uma velhice com menos limitação, com mais duração de tempo da máquina. Uhum. É um veículo, é um veículo. Tá, mas, pô, se ele funde o motor, eu não posso mais andar com o carro. Ele tem que estar vivo. Então, havemos que cuidar do corpo. Essa tríade é importante. O corpo, a mente e o pneuma, espírito, alma, chame como quiser. É, eu vi em um outro podcast você falando do Tantra, que o Tantra é basicamente isso, né? É seguir a sabedoria ancestral do corpo, porque a gente, se a gente não tivesse os receptores, né, para conectar tudo, a gente tomaria a planta e nada aconteceria, mas de alguma forma, alguma coisa ali no corpo. Então, eu vejo que
o Terence McKenna chamava de revivamento, não sei se a tradução tá certa, revivamento arcaico. O que significa isso? Voltar para os básicos, voltar para botar o pé na terra, né? Se conectar com a natureza, tomar planta, cogumelo, cuidar do corpo, que é a única coisa que a gente tem aqui, e voltar para ficar mais em volta de pessoas, abraçar mais as pessoas, botar comidas puras no nosso corpo, não aquele monte de mistura, 50 ingredientes num produto, não tem a mínima possibilidade daquilo ser bom para você. Então, voltar para os básicos e voltar para essa forma mais arcaica de viver. E o Tantra, eu acho que fala bastante sobre ah, essa conexão com o nosso corpo e de como as respostas estão dentro do nosso corpo. Não, dizem que tem até uma fala, não sei quem foi que falou, que esconderam aonde a gente menos procuraria no nosso corpo. E aí, eu quero saber a sua opinião também, porque eu já fiz parte, né, de comunidade ayahuasqueira que tinha o cristianismo como base, e essa foi uma das razões pelas quais eu fui expulsa, na verdade. Uma porque eu estava tomando outros psicodélicos que não era ayahuasca. A ayahuasca não é considerado psicodélico, eu estava fazendo uso de psilocibina, então fui expulsa. E também porque eu me vi dentro da igreja discutindo sobre machismo, sobre o papel da mulher. E aí a gente vê E essa já desconexão. descobri, já Hã? descobri da onde você, essa sociedade que você participou. Sim, sim. Então eu me vi ali, eu como mulher, e aí eu me via bebendo chá e me culpando porque eu sou mulher, porque eu tô num corpo de mulher, me percebendo que a minha postura é encolhida porque eu tô num lugar onde é o cristianismo, o corpo é errado. Eu não tinha que estar no corpo de mulher, eu não posso ser sensual. E aí eu me vi negando a minha feminilidade. E aí a gente vê que a mulher é a que traz a luz, literalmente, né? A gente tem um portal entre as nossas pernas e a gente traz a luz. Aonde a gente bota, eu sei que você falou da sua parceira também, que se não fosse ela para ir nas suas aventuras, né? Você não sabe onde que você estaria. Então, a mulher, aonde a gente coloca o foco, o negócio floresce, frutífera. Então, assim, e aí eu me vi num lugar onde tem essa base do cristianismo, e não só dentro desse lugar, mas da cultura brasileira, de apesar do Brasil ser um país laico, as raízes do cristianismo estão ali bem. E eu vejo que a espiritualidade de agora ainda tem as raízes do cristianismo ali, da gente negar o nosso corpo, de ver o nosso corpo como errado. E é muito aliviante escutar você falando: eu tenho um pinto, eu tenho um corpo, eu tenho dores. E essa negação do fato, o Ram Dass chamava humanity, a nossa humanidade, o fato de que eu cago, às vezes eu vomito, eu faço sexo, né? O fato de que a gente está aqui porque os nossos pais fizeram sexo, mas ninguém fala sobre sexo. Tanto que quando eu estava dentro dessa comunidade, sempre que eram feitas perguntas sobre sexo, a resposta era: a gente não fala sobre isso. E cobria, dentro da igreja onde a gente fazia, tinha um corpo de uma mulher, assim, que a barriga dela era o mundo, o mapa do mundo, assim, ela estava grávida e era o mundo. E ela tinha os seios de fora, mas era uma pintura. Aí tinha que cobrir o corpo da mulher. Então, assim, era aquela negação do feminino, que veio do cristianismo, obviamente, né? E eu quero saber de você, como é que foi de você se conectar mais com o seu corpo também, de passar, porque para mim era contraditório. Eu tomava o chá me falava: a resposta está no seu corpo, mas aí eu escutava coisas: não, foge do corpo, foge do sexo, foge da conexão com. Porque o que que a gente tem aqui nessa realidade? É o nosso corpo. E aí vem o Tantra e fala que as respostas, na verdade, estão dentro do nosso corpo. Se a gente for para dentro e se conectar, seja através de psicodélicos, meditação, respiração, alimentação, a gente se conecta e são botões que a gente nunca apertou. Ah, essa máquina tem um botão aqui que eu não sabia porque eu fui ensinada de que esse corpo é errado, é sujo. Né? Eu quero saber como é que foi para você esse processo. E também porque eu sei que você fez parte dessa comunidade, você experienciou outras mulheres, né? Eu vejo que não tinha sessões só com mulheres, as sessões com mulheres era só o Dia das Mães, aí vem aquela briga, quem é que vai fazer a sessão das mulheres? E eu queria que tivesse sessões de mulheres para a gente resgatar, sabe, a feminilidade, o amor, a compaixão, sabe, esses laços que a gente como mulher a gente traz, né? Essa transcendência do eu, né? Que o homem ele é mais
focado, mais centrado nele mesmo, e a mulher é mais biologicamente a gente é projetada para ter um filho e para cuidar daquele filho, para cuidar das pessoas em volta da gente. Eu quero saber a sua opinião. Bom, então, eu fui criado no mundo asqueiro, numa instituição talvez a mesma. Uhum, E só que o seguinte, por conta até da minha natureza mesmo, e eu sempre me rebelei contra essas coisas, e tinha eco, cara, onde eu estava, de dizer que nós estamos vivendo num outro contexto e isso tudo precisava ser recontextualizado, especialmente o papel da mulher. E quando eu tive a oportunidade de sair, organizar o meu, a mulher tinha uma importância fundamental e, e era mestre, dirigia, preparava. Por uma coisa alquímica mesmo, e uma coisa do gnosticismo, quando, nesse lugar, o trabalho da fornalha, de preparar a ayahuasca, e eu colocava as mulheres para poder trabalhar na fornalha, que era um trabalho muito pesado. A mulher fazia tudo, mas principalmente na fornalha, que era a fornalha era o útero alquímico dela se relacionar alquimicamente com seu útero no preparar da ayahuasca, trabalhando pesado lá embaixo com um macacão cheio de carvão e colocando. Ou como estava dirigindo, eles faziam isso. E porque eu considero tudo isso um grande equívoco cultural. Inclusive, assim, do meu ponto de vista, desculpe o contraponto, não é o cristianismo. O problema são aquelas pessoas que professam o cristianismo e que interpretaram de um jeito, porque existe o cristianismo esotérico que não tem nada disso, não tem essa. Vou ser um pouco menos agressivo, ia falar uma palavra muito agressiva. Não tem esse equívoco de negar o corpo, de oprimir a mulher, de, porque, enfim, nas próprias histórias, na sua própria cosmogonia, histórias que, pô, fala, caraca, velho, isso está justificando o machismo, está justificando uma coisa de luz, isso me parece muito obscuro, enfim, que são coisas dos seres humanos, é a mão humana. E que aí, em qualquer tipo de organização religiosa, financeira, filosófica, qualquer tem a mão humana, tem equívoco. Tem equívoco. Então, hoje, existe até, por exemplo, que eu sei, organizado maçonarias femininas. Que a maçonaria tem um landmark, que é um landmark? Lei que não muda, cláusula pétrea, isso aqui não pode mudar. Mulher não pode fazer parte da nossa sociedade. Mudando, que tem que mudar, né? E contextualizar. As pessoas às vezes pegam a palavra, por exemplo, do filósofo, de um mestre, de um avatar, e cristalizam aquela palavra que foi dito lá numa época, num determinado contexto, e uhum, que precisa oxigenar isso daí, né? E entender. Então, muito, mas muito das religiões fazem um desserviço de consciência, de aproximação com o sagrado, inclusive. Elas fazem exatamente o contrário. Imagina alguém que faz guerra em nome de Deus, como ele está próximo da iluminação. Mata o inimigo porque o Deus do inimigo não é o teu. Então, foi muito de serviço que ela fez. Muito, muito. Eu, eu tenho comigo, assim, que é uma frase que ecoa na minha cabeça, que eu não tenho nada contra os tempos. Nada. Nada contra os sacerdotes, os mestres, os guias. E nada contra os livros.
Claro que não. Sou uma pessoa que adoro ler, adoro escrever, inclusive, estou escrevendo um. Então, mas chegou um momento, nesse momento de virada de consciência, que nós podemos começar a perceber que o verdadeiro templo é o nosso corpo e devemos tratá-lo como tal, como a gente colocou, com respeito de um templo mesmo. E saber que é dentro desse templo que a gente pode receber o Mestre, que ele fala, só que ele não grita, ele não fala alto, a gente tem que parar com a barulheira para escutar o que ele está falando. E o livro, o verdadeiro livro, o livro dos livros, é a mente. Pero hay que lerla. Nós temos que ter esse trabalho de olhar para dentro, não ficar só olhando para fora, de ler o que a gente está sentindo, do que a gente está pensando, de onde vem vindo essa vontade, de onde vem vindo essa tristeza, de onde vem vindo esse medo absurdo. Olhar para dentro. Então, ler a mente, tratar o corpo como um templo, para ouvir a voz de Deus, customizada, offline, quietinho, não precisa ir em lugar nenhum. Uma Tum, ligação ali direta, né? não é? Ah, independente do crachá, Uhum. independente do crachá. E a gente precisa acordar. Esse cara, tá tudo. E a gente coloca que a gente só vai ser feliz se. E aí bota três pontinhos, cada um bota o que quiser depois desses três pontinhos. Porque é sempre um se e inventa. Se eu tiver grana, se eu tiver saúde, se eu estiver morando nos Estados Unidos, se eu casar com aquela mulher, com aquele homem, se. Se olha, meu compadre, minha comadre, esse é o se que interessa. Se liga, meu irmão. Tá tudo aí, tudo na cara. O Wilson tem um podcast que eu ouvi seu, acho que foi o primeiro, que você fala sobre a sua experiência dentro da pirâmide, que você fez a chamada do Castelo da Ciência. Eu quero saber mais sobre essa experiência. E eu quero saber também porque você foi um rebelde, né? Na verdade, primeiramente, não sei se você é permitido de fazer a chamada dentro da pirâmide, né? Dentro. E também de tomar, porque eu sei que você estava sob o efeito da ayahuasca também. Nos conte como é que foi essa história, essa experiência, esse portal que você abriu. Ousadia e rebeldia, desobediência, sempre Meus foram sobrenomes. características. E eu fui para a França e eu fui fazer um curso, passar um tempo lá. E eu era conselheiro de uma determinada instituição. E aí eu tinha o direito de beber, levar ayahuasca e beber quando eu achasse que devesse. Mas isso, na minha mão, era um perigo. Deixou muito aberto, né? Deixou muito aberto. Quando você achasse que fosse necessário, ok? Pronto, pronto. E aí tinha um senhorzinho que já faleceu e que era um mestre antigo e que eu gostava muito dele. E ele pegou um litrão da adega especial dele, reserva especial, e um francês que estava aqui, estava voltando para lá, ele falou, ó, manda lá para o conselheiro Wilson, que é um presente meu, para ele usar quando ele achar que deve. De novo. Então, eram duas autorizações. Bom, e aí, um belo dia, eu tinha usado, né, e em casa, lá no meu apartamento, fiz uma sessão e saí e fui para o Louvre. Mas fez a sessão, mas eu ainda estava. E aí eu vi umas, eu entrei lá no Louvre e fiquei extasiado com o departamento egípcio lá.
fiquei ligado com aquilo. E falei, eu estou querendo voltar aqui, mas beber o chá e voltar para cá. E assim fiz. E peguei essa ayahuasca que eu tinha ganho desse senhor. Ai, Pode estava pensar. muito, estava muito apurada. E eu morava perto do Arco do Triunfo, bem pertinho. Ali era um hospital que tinha ali, eu morava no hospital, eu trabalhava lá no hospital, morava lá. Enfim, e aí eu andava a pé até o Arco do Triunfo e ia direto até o Louvre. Que o Lago do o Charles de Gaulle, lá, o Lago do Triunfo, é como se fosse uma praça da Sé, em onde vai para tudo quanto é lugar. Então dava para ir direto. Falei, beleza, bebo o chá, tasco para o metrô, rapidão, até a força chegar, eu emerjo das entranhas subterrâneas e estou no Louvre. Não deu certo o cálculo. Porque quando bate, bate rápido. Muito rápido. E é E forte quando ainda? chegou, de uma vez, eu estava com o metrô lotado, aquilo chacoalhando, começou a me dar um enjoo, e as pessoas, o francês, de uma maneira geral, é mais baixo, e eu estava com a cabeça aqui em cima de todo mundo. Eu falei, eu vou dar uma vomitada, eu vou pentear esse vagão inteiro. E aí, falei, bom, eu vou parar, né? Tem que sair. E aí, né, eu falei, primeira estação, eu desci. Desci e fui respirar, porque não dava, é todo mundo encostado, e, e aquele inferno, todo mundo encapotado. Bom, eu saí, fui para a beira da estação, respirar, não deu, e fiz uma limpeza lá. Fiz uma limpeza, falei, bom, legal, agora abri a sessão, comecei a fazer chamada ali, porque tinha que abrir, tinha que abrir. Tinha que abrir. Abri e entrei de novo para a estação, para o metrô, e fui, não andei mais não sei quantas estações, provavelmente poucas, né? E logo e saí. Aí quando eu saí, foi uma maravilha sair debaixo da terra. Eu estava me sentindo assim um tatu ali. Aí quando eu saí, céu azul, maravilhoso, aquele céu de inverno, sabe, tudo riscado quando os aviões passam, e faz aquele risco. E eu olhei e vi o Louvre, fui para a porta que eu queria. Eu não queria ficar passeando lá dentro. Queria entrar na porta correta, ir no lugar e ficar quieto lá, para ver o que ia dar. E aí fui no lugar certo. Antes fiz lá chamada, me preparei e entrei. Entrei que eu não via nada, assim. Fui entrando e pisando duro. E aí quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fui, como um imã, assim, fui em frente a um sarcófago de um faraó lá. E aí eu falei que sobre uma coisa, eu estou querendo aprender aqui. E fiz um determinado cântico que chama-se o Castelo da Ciência, que é um cântico para abrir a ciência universal, a ciência de Salomão ali. Uhum. E sentei ali e não quis nem saber. Tasquei uma chamada com minha vozinha aguda, né? O castelo da... Mas estava em Paris. Paris, um louco a mais, um louco a menos, não faz a menor diferença. Tem Ninguém, questionamentos do pessoal do museu. ninguém veio, pelo menos eu também estava de olho fechado, também não vi, né? Foi para dentro. E aconteceu uma das experiências mais importantes que eu já tive com a ayahuasca, que eu já tive com psicodélicos. Foi uma das importâncias mais importantes da minha vida, esse dia. Eu, assim, entendi como é que
os egípcios, foi me ensinado isso, assim, compensavam a gravidade, compensavam a gravidade. E, e é um princípio que depois, anos depois, eu fui ver o Tesla falando sobre isso, sobre frequência, luz e som. E com isso podia anular a gravidade. E foi fantástica essa experiência. E aí não foi mostrado tudo para mim. E aí eu perguntei, mas está faltando um detalhe. E, como se fosse uma voz de consciência, ele disse assim: "Olha, se eu mostrar isso para você, você vai construir uma transportadora, assim, leve, pegue e leve. Porque isso não é para. Isso é para você entender aonde vai o conhecimento humano e aonde esse chá pode te levar. Nossa. Ele pode te levar." Mostrou como é que era e como é que os incas fizeram o que fizeram, que era a compensação da gravidade. É uma coisa que sabe-se há muito tempo já. Agora não se sabe como faz. Mas com cor, pulso, vibração, anula, não é anula, compensa a gravidade. Então, coisas fantásticas. Fantástica. Você conheceu uma coisa que não está dentro de você, ou está dentro de você num lugar que você não tinha a menor ideia, né? Então, e foi fantástico, mas foi uma aventura. E quando eu abri os olhos, não tinha ninguém olhando para mim, não, ninguém estava nem aí comigo. É a vida, Um né? A monte de gente acha que o japonês, povo tá olhando pra gente. Ixi, tá todo mundo olhando para eles mesmos. do mundo ir lá, tem um monte de japonês fotografando tudo lá. Porque o castelo da ciência é o castelo do conhecimento, basicamente, né? É da onde vem da onde vem as respostas de como o mundo funciona, de como a realidade funciona, né? Do que a realidade é feita. Isso aí, Você isso aí. tocou ali no potencial do ser humano. Era ali que eu acho que bati na porta certa. Quer perguntar? É aqui que você tem que perguntar. Que não foi a múmia que estava no sarcófago que me ensinou, né? Que Nossa. era ali, era um ambiente egípcio. Mas a E eu vibração também. também de todos esses objetos, né? Que esses objetos carregam. Tem até um podcast que eu escutei seu falando de um prisma que você viu, e eu vejo muitos relatos de experiências psicodélicas da pessoa, de um cara que, na verdade, de um guru que eu sigo, que ele falou que ele olhou para o vaso e tinha até as sujeiras dentro do vaso, tudo saiu um brilho assim, tudo era muito lindo. E é essa realidade, porque a gente é feito do mesmo material porque e aí eu acho que você gosta desse assunto, porque como somos visuais, a gente acha que essa realidade é sólida e material, é o que a gente está vendo, né? Mas a nossa mente está criando tudo que a gente está vendo. A minha mente, quando eu relo na mesa, está criando a sensação de eu tocando alguma coisa, mas no final, eu e a mesa é a mesma coisa, né? Que é o solipsismo, eu acho que é uma das coisas que o psicodélico mais me trouxe, que essa realização de, tipo, ninguém tá nem olhando pra mim, deixa eu ir aqui pra dentro e ter minha experiência, porque isso daqui tudo, quanto mais para dentro você vai, mais você vê que aqui fora é tudo de mentira. Eu já tive experiências com 5-MeO de isso daqui é meio feito de plástico, né? Eu lembro até hoje, depois que eu tive uma experiência com 5-MeO, tava colocando gasolina no meu carro e naquele momento eu descobri que o meu apartamento não existia, ele só existia quando eu tava lá. A partir do momento que eu saí, ele parou de existir. Eu precisava estar ali percebendo o ambiente para o ambiente existir, né? Então a nossa mente está o tempo inteiro criando cheiro, a sensação de tocando, som, né? Se você puder falar um pouquinho de como é que você teve essa realização de tipo, isso daqui é meio que a Matrix, é a casinha, né? Brincar de casinha, sabe que você tem uma casinha da Barbie, e você finge que você é a Barbie? É onde a gente tá aqui, né? E quanto mais para dentro você vai, mais você vê que no final é você. O outro é um espelho de você. Tudo que está acontecendo é para você e sua mente está criando tudo aquilo e no final é você com você. Que é meio solitária essa realização, né? Que no final é só a gente, somos Deus, né? Somos Deus.
E que as outras pessoas, na verdade, não existem. E dentro das outras pessoas é a mesma coisa. A percepção é de que só elas existem, de certa forma. Também tá tudo acontecendo para elas, né? Isso é uma coisa muito doida, que é essa noção. Eu entendo isso. Vou procurar resumir, assim, que é uma coisa delicada isso, assim, É envolve profundo. Porque muita enquanto a gente reflexão. está contemplando isso, a gente se desconstrói. É, porque a gente tem que entender o todo, não sei quem Cássio inventou isso, entender o todo a partir da individualidade. Uhum, Então, o todo se expandiu numa força centrífuga e se partilhou em pequenas unidades para que essas unidades experimentassem tudo e chegassem uhum, de volta ao começo. Mas para que essa individualidade se mantivesse individualidade e não voltasse de novo atraída pelo todo, pelo núcleo, como uma gota de mercúrio, né, que se atrai pela maior, assim, criou-se uma força centrípeta, a outra foi centrífuga e uma força centrípeta para sustentar a individualidade. E essa força chama-se ego, uhum, né? Que dá essa coisa de individualidade, de separatividade. É o efeito colateral, porque foi feito para se manter separado, para poder entender que nada está separado. Mas tem que entender cada partícula, cada um. Sei lá, estou dizendo. Então, essa força centrípeta é o ego. E que ele tem uma estrutura, tem uma serventia. O ego não é um inimigo, mas perguntar, como parafraseando o Vitor Hugo, perguntar para o ego, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem, né? O ego, ele é a identidade, não é ele que manda, ele é o cavalo, não é o cavaleiro. Mas isso é preciso consciência para dizer, alô, não é você quem manda, não, cara. Eu é quem mando aqui. Porque até então a gente vive ainda uma vida egóica, com tantos ismos, cristianismo, budismo, hinduísmo, zoroastrismo. A religião mais professada é o egoísmo mesmo. É essa que a gente professa, pela essa falta de consciência, achando que o mundo gira em volta de nós. Outro dia escutei uma que eu achei ótima. Se você acha que o mundo gira em volta de você, procure um otorrinolaringologista que isso é labirintite. sim. Então, né, a gente ainda acha isso. É como você colocou mesmo, né? E isso define o mundo. A nossa visão é aquilo que essa questão da individualidade, que também é um ponto de vista, né? É o ponto que a gente vê o mundo e o mundo só existe através daquele ponto. Mas, de fato, se eu só mudando de ponto de vista, eu já vejo outra coisa. Então, isso, a mim, fala do cuidado que eu, pelo menos, devo ter com a identificação com as coisas. Porque todas as coisas, como diz o segundo princípio, um princípio hermético, todas as verdades são meias verdades. A gente só está vendo um pedaço dela. Então, por que que eu vou me identificar com alguma coisa que não é? Se eu tiver que me identificar com alguma coisa, eu vou me identificar com alguém que não se identifica com nada. Com esse que eu vou me identificar, porque tudo não é. Mas, na verdade, é onde você está agora, né? Porque eu acho que para transcender o ego, primeiro você precisa aceitar que você tem um ego. Igual você falou que essa analogia que você fez do Mercúrio é fantástica. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Porque o que que a realidade está fazendo? Se espalhou em vários pedacinhos e cada um precisa ter o seu papel, experienciando, expressando
as diferenças daquele caquinho de vidro que se despedaçou inteiro. E aí vem a nossa autenticidade, a gente ser diferente, a gente aceitar a diferença dos outros, que ninguém, nenhum ser humano tem a mesma digital que eu tenho, ninguém tem o olho que eu tenho, ninguém é igual a mim. Então, o que a realidade está querendo fazer, o que Deus, né, o propósito de Deus é experienciar a si mesmo em infinitas possibilidades. E eu acho que parte é que você já chegou no ponto onde você já está transcendendo, né? Você já transcendeu o seu ego, você não se identifica mais, mas eu vejo, claro, não, eu posso falar, eu admiro muito o seu trabalho. Eu sei que é um trabalho de uma vida toda, mas aonde você está atualmente, você está trabalhando em transcender. Você pensa muito, o fato de você pensar nesses moradores de rua, de você ter capacidade muitas pessoas estão tão desassociadas do próprio ego delas que o primeiro passo seria, não, na verdade eu tenho um ego, eu tenho um nome aqui, olha, eu tenho um corpo, deixa eu jogar esse jogo. Ah, não quero jogar o jogo, não me identifico com nada. Não, você precisa participar dessa realidade, você precisa fazer algo na sua vida, você precisa ter um propósito, você precisa pegar seu nome, honrar seu corpo, e o ego, foi igual você falou, se a gente não tivesse o ego, seria o Mercúrio voltando para o pedaço grande. Então, graças a Deus, a gente tem um ego. Então, começa. Primeiro, eu preciso aceitar que existe um ego, e é através do ego que eu experiencio essa realidade separadamente. E aí, depois disso, vem a transcendência. Depois que eu peguei o meu lugar, é bem assim: depois que eu peguei meu lugar aqui na Terra, que eu peguei meu nome, que eu atingir o level financeiro que eu quero, atingir os materiais e blá, blá, aí você se livra dele. Né? Então, Isso são aí. fases, são fases. Isso É, aí. é todo um processo que eu vejo que cada indivíduo está passando por esse processo, mas principalmente no campo da espiritualidade, eu vejo que tem muita gente falando: ah, eu não me identifico com ego, ah, eu não tenho nome, eu sou blá blá blá, eu não me identifico com gênero. Não, 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 peraí, você precisa escolher um personagem para jogar o videogame da vida. É isso. Isso é um game e a gente está aqui para passar de fase. Aham. Então, tem que aprender a jogar o game, fazer, mas saber que é um game, Uhum. fazer que é um game. Aí, quando eu estava quase passando do nível, desgraçado, veio aquele macaquinho deu uma martelada na minha cabeça. Blá, 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 blá. Vamos começar. Mas é um game. Ah, é isso. Porque eu me lembro que eu era muito estranho, muito esquisitão, assim. Quando criança, quando adolescente, era meio diferente, assim. Um homem diferente, esquisito, assim. Você é E aquariano? sou aquariano. Do contra rebelde por natureza, né? Controverso. E aí, quando dá a combinação, que eu sou um aquariano, um aquário com ascendente em Áries, um Nossa. aquariano, aí fica mais cabeçudo ainda. Mas, assim, eu me sentia completamente medíocre e queria entender. E eu me lembro que, assim, eu já disse isso algumas vezes, que a primeira droga que eu usei foi uma ameixeira. Como se droga uma ameixeira? Era uma ameixeira que tinha em casa, no quintal, eu segurava com o braço. Conta minha mãe, eu não lembro disso. Minha mãe que contava isso. Que eu, com 3 anos, segurava a ameixeira e ficava dando volta nela, né, correndo, segurando nela e dando e soprando. Soprando e girando, soprando e girando, soprando e girando, soprando e girando, até não aguentar mais e caía. Quando eu caía, eu ficava olhando. E ela ficava olhando da cozinha eu fazia isso. Ah, já Aí ela atingi um perguntou, level de consciência ali elevado, já natural. estava inconformado com a caretice que eu vivia. Já não queria aquilo desde Mas olha que molequinho. instintivo que é, porque você sabe que o Salvador Dalí, ele ficava um tempão de ponta cabeça para ele ter essa sensação de perder a consciência, de acessar outros levels. Então você já estava fazendo isso, pequeno. É uma meditação sufi.
a hiperventilação, o Stanislav Grof, quando foi proibido de trabalhar com LSD, ele criou a respiração holotrópica. Então, eu juntei respiração holotrópica com giro sulf com 3 dedos para me chapar. Novo, no- métodos naturais para atingir estados alternados de consciência. Olha que interessante. Você mistura. Gente, que Interessante, interessante. engraçado. Ficar tudo que eu pudesse para ficar meio esquisito, assim. E não era beber, era achar alguma coisa, assim. Interessante isso aí. Isso é muito único. Não, era essa coisa de expandir, de entender como é que é isso daqui. Porque eu achava, e acho ainda, sinceramente, eu estou falando isso assim, com sinceridade, muito pouco. Eu sinto que tem muito mais, e eu faço muito pouco, tem muito pouco. E não só eu sinto em mim, mas eu sinto que é em todos nós, que nós estamos aprisionados aqui, dentro com a nossa potencialidade. Eu adoro muito aquela expressão do Lulu Santos, às vezes eu me sinto uma mola encolhida. Cara, ele sacou uma quando ele criou essa. Porque isso, eu também, e eu sinto que a humanidade é uma mola encolhida que tem um potencial ali que se tirar uma película que ele põe e sai voando, e sai voando. E sempre senti isso, que nós estamos aquém do que nós poderíamos estar. Então, quando vem uma possibilidade barata, rápida, de me tirar daqui e me colocar no mundo de Nárnia, eu vou. Eu, Já tô com o ingresso na mão, desde eu pequeno. vou. Não estou recomendando para ninguém para ir atrás de mim, mas eu vou. É igual tem uma frase do Hunter Thompson que ele fala: drogas, álcool, e mais uma outra coisa. Eu não recomendo para ninguém, mas sempre funcionaram para mim. Então, assim. Mas olha que interessante, porque o Terence McKenna fala que é da nossa natureza querer sair dessa realidade para explorar esse oceano de informações que está em outros levels de consciência. E no começo, fechando o círculo aqui, no começo você falou que a gente está no estado alternado de consciência. E aí as pessoas falam, Esse, não, que você toma droga e você fica feliz. Não, esse é o jeito que a gente deveria se sentir todo o tempo, mas por conta do condicionamento social, de tudo que a gente passou da nossa infância, a gente não consegue experienciar quem a gente veio aqui ser. Então, quando a gente toma essas substâncias, seja ayahuasca, fungo, a gente está experienciando quem a gente realmente é. Não é um estado alternado de consciência. A gente está voltando para a nossa raiz, para o primal ali, do primitivo, do que é ser um ser humano. E a minha mente está assim, ó, conversando com você. É uma nave, o nosso corpo é uma nave, e dá para a gente criar todo esse negócio da gravidade que você falou que você descobriu dos egípcios. Essa é a potência do nosso corpo. É aí que a gente pode chegar tão além do ponto a controlar a gravidade. Tem até um podcast que eu estava ouvindo de você falando hoje das harmalas, né? Que eu acho que é o que contém o cipó, é, o mariri, de falar telepaticamente. Então, assim, a nossa potência como ser humano, a gente nem começou a explorar. Isso daqui é uma nave. E aí, por isso que eu falo que é um retorno para o corpo, um retorno a revivamento arcaico, que o Terence McKenna fala, que é retornar para o nosso corpo e começar a apertar os botões. Nem que seja igual o videogame que você aperta tudo só para ver o que vai acontecer. Tá na hora da gente começar a explorar essa nave, porque tem vários botões para ser apertados e a gente está ali no botão o que a gente. Quais são as drogas no momento? Eu costumo falar que álcool é droga de velho. As pessoas que estão com a mente nova já sabem que, ó, se você tomar um psicodélico, você chega muito mais além. Se você tomar ayahuasca, te carrega para outros. Né? As pessoas ainda estão utilizando açúcar, sal, álcool para essa nave, que é um combustível péssimo, né? Que não consegue muito longe. Que se você for ver no decorrer a longo prazo, não é sustentável. Então, qual que é um combustível mais sustentável, mais saudável para colocar nessa nave, para levar a gente aonde a gente quer ir, para mergulhar nesse oceano de informações, que é a experiência psicodélica, né? Que acho que é o Terence McKenna que falou que a gente está
numa era onde a gente está com decadência de ideias novas. Então, é o papel, ele chama, é uma responsabilidade do astronauta psicodélico de mergulhar nesse oceano de informações e trazer. Ele fala do pescador também, do cara que foi pescar, né? Entrar numa experiência psicodélica é você entrar nesse oceano e pegar peixe. Ele fala que é uma responsabilidade da gente, é o pai que foi pescar e voltou aqui para a sociedade com peixe. Você não entra numa experiência psicodélica e você sai de lá falando, eu assisti desenho animado, eu vi as cores. Tem gente que fala, tomei 7 tabs de LSD. E aí, o que você viu? As cores estavam vibrantes. Eu falei, nossa, esse é o level, a profundidade da sua mente. Você não trouxe um peixe, você chegou na casa da sua família, a mãe, os filhos, tudo sedento ali com fome, e você chegou sem peixe, você só foi se divertir na experiência psicodélica. E aí, fechando o círculo que você fala da nossa responsabilidade de trazer algo de substância, né, para cá. A responsabilidade, se a gente puder fechar falando um pouco, né, eu quero saber a sua opinião dessa responsabilidade que a gente tem, porque não é só lá experienciar, ver as cores vivas, essa responsabilidade como ser humano maduro, do que a gente está fazendo com essas substâncias, né? Nossa, eu estou aqui pensando, responder isso com a própria palavra responsabilidade. Responder com habilidade. Então, responder com habilidade, aquilo que você aprendeu, aquilo que você buscou, é colocar habilmente na tua vida. Porque é para isso que servem essas coisas. Para isso. Que não é para ficar conversando com gnomo, a não ser que ele te diga alguma coisa. Eu adoro a sua mente, Wilson, vamos lá. Uma, uma vez, eu, olha I'm só, here for that. Let's go. Conta. uma vez eu estava dando uma aula Uhum. na faculdade de matemática da USP. E eu, na época, falava muito sobre os 4 elementos. Os 4 elementos: terra, água, ar e fogo, e as características humanas. Dava uma aula lá sobre esse negócio aí. E aí um dia eu fui convidado para dar aula lá. Era muito comum. E era uma faculdade de matemática, só tinha japonês, 7. E aí, falando sobre os elementos e tal, na época em São Paulo, tinha uma onda de uma loja que dizia assim: Eu acredito em duendes. E era lenda a loja, de uma amiga até, que eu conhecia a pessoa. Mas, enfim, e tinha tudo quanto é carro, tinha Eu acredito em duendes. Era uma onda que tinha aqui em São Paulo. Aí eu comecei a falar sobre os elementos, né? Aí uma pessoa fez a pergunta que eu não queria que fizesse. O senhor pode falar sobre os elementais, que são os espíritos dos elementos? É uma coisa alquímica, medieval. Mas, cara, o cara perguntou uma coisa que eu estudo. Eu falei, Ai, meu bom, Deus! ele perguntou, vou falar, e comecei a falar sobre dríades, fadas, dríades, tritões, homúnculos, e comecei a falar. E um cara estava muito irritado. Ele ficava muito irritado, ele punha a mão na cabeça e falava, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Aí ele pegou, levantou a mão, assim, falou, me interrompeu. Ele falou assim, doutor Wilson, irritado, o senhor também acredita em doente? Eu olhei para ele e falei, claro que não. Eles são muito mentirosos. Não acredito, não. Aí, acabou com o cara, todo mundo começou a rir, né? O cara ficou muito puto, levantou e foi embora. E aí eu continuei na brincadeira, porque era o que ele estava. Foi a Ele única perdeu a piada que credibilidade colou. dele. Foi a única piada que colou foi essa. Não, não acredito, não. Eles são muito mentirosos. Ele foi mexer no aquariano, tava quieto, me mantendo ali nos elementos, água, terra, fogo. Aí ele me pergunta dos elementais. Fazer o quê? Ele mexeu no vespeiro. Levantou a bola para cortar, né?
Ô, Wilson, a gente vai precisar fazer o round two só para falar desses. Não, porque fiz a pergunta no começo. O que são esses seres que ajudam a gente? O que que são essas criaturas, essas entidades? Qual que é a sua opinião? Bom, isso é uma coisa que remete a um raciocínio matemático, de perceber o que é o cosmos, do tamanho das coisas. Então, nós somos a poeira da poeira da poeira da poeira, né, dentro desse universo. Não é possível que exista vida inteligente só aqui. Hum, Que idiotice é essa? Que infantilidade, que inocência é essa? Então, é óbvio que existe vida inteligente em outros lugares e em mesmos lugares em outras dimensões. Isso também, que não é só em outros lugares, é no mesmo lugar, coisas simultâneas acontecendo em diversas dimensões, em diversas dimensões, é só sintonizar. E assim como tem gente que, por exemplo, se propõe a fazer um trabalho de cuidar dos moradores de rua, cosmicamente também tem irmãos maiores que vêm cuidar desses mendigões que somos nós aqui, que ficamos fazendo guerra ainda, que matamos para comer, e que essas coisas. Então, com certeza, tem seres que nos auxiliam. E alguns aqui mesmo, junto com a gente, que encarnam para ficar aqui, para inventar coisas, para dirigir lugares, para ensinar coisas, e outros incorpóreos, e que interagem em momentos, em todos os momentos. Só que em alguns a gente percebe, porque está com a consciência sintonizada e percebe e acha o máximo. E é isso que está acontecendo toda hora. E, como você fala, nós estamos sendo cuidados. estamos. E esse sentimento de urgência que você colocou lá no começo, eu tendo a acreditar que o negócio é meio rápido mesmo, Uhum. porque senão não vai dar tempo. Aham. Eles têm noção da urgência que a gente não está tendo. E que a gente, porque a gente não faz o que tem que fazer. A última E pergunta. aí Pode falar, pode falar. Não, e aí eles trabalham durante o sono, durante a inconsciência, estão trabalhando o tempo todo para ver se conseguem auxiliar o processo. Mas é isso, diga. Obrigada, Wilson. Tem uma última pergunta. Toda cerimônia de ayahuasca vai a Laísa vomitar no banheiro. E aí, quando eu vou vomitar, eu vou para essa realidade vermelha. E aí, esses seres, eles querem tudo que eu tô purging, sabe? Tudo que eu tô vomitando e cagando, eles querem. E aí, da última vez eu tava no vaso, e geralmente eu tenho lembranças da minha avó, que ela ainda tá viva, ela é uma pessoa bem difícil, parece que eu tô ali processando o negócio por ela. Toda vez que eu abraço o vaso, vem a minha avó na minha cabeça. E aí, nessa realidade, eles querem o meu vômito. E aí, dessa última vez, eu tô abraçada no vaso e tá falando, me dá, me dá, me dá. Eu falei, gente, o que que é isso? E eu tentando vomitar, né? Toda vez. Aí eu fico entre mundos quando eu vou no banheiro vomitar, que eu sempre vomito. Eu fico entre mundos. E aí tem essa realidade que eu não sei se são seres que estão ajudando, ou se são seres mais baixos que eles precisam desse. Eu quero saber a sua opinião sobre essa. Porque a gente fica entre dimensões, uma experiência psicodélica, né? Não só com a ayahuasca essa realidade onde eles fazem essa transmutação, ou se existe uma explicação. Eu sei que o Stanislav Grof falava bastante sobre essa realidade vermelha, que também se remete ao útero da mãe, né? Que ele falava bastante sobre da onde começou o nosso primeiro trauma, né? Da barriga da mãe e tudo, do nascimento, da onde a gente está indo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, só para finalizar, uma curiosidade minha. O Groff vai fundo nessa coisa do perenascimento, dessa realidade vermelha e tal. Assim, para mim, esse mundo, intermundos, esse ambiente intermundos dos psicodélicos, da ayahuasca, ele, assim, a vida inteira exigiu para mim de mim uma sintonia fina do que é realidade externa e do que é realidade interna. Porque, por exemplo, a gente sabe
que dentro do mundo astral existem criaturas umbralinas, escuras, que se Hum, alimentam disso, que estão fora da gente. Mas também existem os eus umbralinos das nossas sombras, que estão ali conosco o tempo todo. E eu acredito piamente que autoconhecimento é enfrentar a sombra, uhum, não é ficar lendo livro e só. É ter coragem de enfrentar a sombra e ali se transformar. Então, é, é sempre essa linha tênue de saber aonde é que estão esses demônios, se fora ou dentro. uhum, E sempre tem alguma coisa para se aprender ali. uhum, Porque muitas vezes a gente, por medo da experiência, por desconforto, porque não é um anjinho cor-de-rosa e que veio um canto gregoriano e vem uma coisa, me dá o seu vômito, quero a sua merda. A tendência é, meu Deus, eu desconjuro, não é comigo, sai daqui, e acaba escapando de uma grande aprendizado que poderia ter ali, que pode ter ali. não, para mim é um alívio o que está acontecendo, mas eu falei, gente, o que que é isso? Essas vozes, já tô dando, já tô vomitando, né? Né? Porque, assim, a minha tendência estou falando de mim, é sempre entender as experiências dentro de um contexto mais interno. Uhum, Não que não tenha coisas externas. Durante bons anos da minha vida, por incrível que parível, eu tinha uma equipe que trabalhava com exorcismo. uau! Mas eu, médico, psiquiatra, e aí ia lá, meu Deus do céu. Não era eu, né? Eu ia porque eu, quem sou eu? Ia que tava, era para ir e ia só como fantoche, como marionete de uma força muito maior que peitava os, os bichos trevosos lá dos Uau! outros. Não era porque quem sou eu? Mal dou conta das minhas trevas, quanto mais das dos outros. Mas tinha que fazer isso, me colocava no lugar e vi que acontecia através de mim. Estava vendo o que acontecia. Então, existem demônios externos, sim, claro que tem. Então, por isso que eu estou colocando isso na minha própria experiência pessoal. A única forma Mas de se proteger deles é lidando com os nossos internos. isso aí, é isso aí. Aí é que está a guerra, aí é que está a batalha. Aí é que tá. Os de fora, qualquer mandingueiro velho já expulsa. Não precisa ser muito bom. O problema é os internos. E eu, sinceramente, tudo isso para dizer assim, não sei. Sim, mas é porque assim, eu já tive muitas experiências de ver muita coisa feia. Teve uma época que eu estava morando em Venice Beach, e Venice Beach tem um caso de homeless, assim, eu via eles o tempo inteiro, eles já eram meus amigos. Todo dia eu chegava, ele estava perto do meu carro, e todo estiloso, o cara, igual esse barão aí, todo estiloso, o cabelo dele todo jogado assim. Eu falei, mas esse cara tem mais estilo do que qualquer pessoa que eu conheço. Um estilo, sabe? Ele tava sempre vestido. Tinha um cara que tinha uns dreads, assim, ele tinha um negócio tipo Bob Marley, todo estiloso, os caras tudo com personalidade, né? E eu comecei a ver nas minhas cerimônias, porque como eu tava naquele meio, e eu lembro das pessoas tudo reclamando, ah, que você tem muito morador de rua. Eu falei, eles são pessoas, né? Eles são pessoas ali. Se você não tá fazendo nada para ajudar, para alimentar, então fecha a boca. Eu sempre respondi a mesma coisa. E aí teve uma cerimônia de ayahuasca que eu vi um cara, o olho dele olhando para mim, o outro pendurado, assim, olha. E você pensaria que porque eu falo sobre psicodélicos, eu tenho experiências de luz, de amor, de conexão com a maior parte das minhas experiências é vendo escuridão. E porque eu vejo o tamanho da escuridão, eu vejo a minha responsabilidade aqui como ser humano que deixa tá pegando fogo. É que a gente não consegue ver, mas tá pegando fogo, energeticamente tá pegando fogo. Não dá para pensar do porquê que isso tá acontecendo. Tem que começar a pegar água e jogar, né?
E eu lembro de ter perguntado para o mestre por que que eu vi aquilo, e ele basicamente falou que era a escuridão dentro de mim. Mas é a escuridão que o Jung mesmo fala que sim, é dentro de mim, mas é do coletivo também. A gente está processando, principalmente ali numa cerimônia com um monte de gente, você está processando coisa do coletivo. E eu pego para mim esse problema de moradores de rua, de Venice Beach, porque eu sou moradora dali. Então, alguma coisa eu preciso fazer, eu preciso pelo menos começar a olhar eles nos olhos para eles verem que eles são seres humanos, né? Reconhecer eles como seres humanos. E é muito fácil falar assim: ah, a escuridão que você tem dentro de você. E as minhas experiências psicodélicas, Wilson, uma pior que a outra. Isso daí foi esse do olho pendurado, foi só um pouquinho das coisas que eu já vi. E a tendência, o que eu faço, eu não julgo. Eu vejo que a escuridão quer se experienciar da mesma forma que a luz. E se eu julgar a escuridão, é como um cano que fica entupido. Então, deixa passar também. Precisa alguém para olhar para essa escuridão? Deixa passar. Deixa o cano passar, a água passar. E tá ali, vi isso. Já vi uma bruxa cozinhando um monte de órgãos lá. Eu falei, ok, uma bruxa cozinhando órgãos, segue o baile. Segue o baile. E eu acho que é esse papel, essa sombra que a gente vê, que a gente tem a tendência a ver que é individual, é muito do coletivo também, que o Jung fala, mas é o nosso papel integrar a nossa própria sombra aqui, né, para ser um ser humano completo. Tem uma frase do Jung que ele fala: eu prefiro ser completo do que ser bom. E é basicamente essa sombra, todos nós temos essa sombra, e começa. Eu não sabia, você é igual uma Lotus, quanto mais abre, mais ferro. Você já fez trabalho com exorcismo. Eu falei, ok, que mais que ele vai contar aqui nesse podcast de hoje? Mas a sua capacidade de ir lá e não ter medo, porque as pessoas me falam, Miss Espírito, eu não tenho medo porque eu tô aqui para isso. Eu sei da minha escuridão, então eu sei do que existe no coletivo também. Quando a gente consegue lidar com a nossa própria escuridão, que foi, eu falei a semana passada, eu falei, eu tenho distúrbio alimentar, tinha, que eu já cheguei a pegar chocolate do lixo. É uma parte da minha sombra? É, mas eu trago para a superfície, eu falo, porque eu tenho certeza que eu não sou a única ser humana que está fazendo isso, né? Então, trazer isso para a luz e falar da nossa sombra faz com que a gente consiga lidar com a sombra dos outros e com a sombra do coletivo. Você tendo a capacidade de trabalhar de estar em volta só de gente que faz exorcismo dessa equipe, mostra que você conseguiu lidar com a sua própria sombra. Se você conseguiu lidar com... Não tem por que eu ter medo, porque eu me conheço, eu sei que a sombra está em mim também, né? Gerúndio, lidando com a própria sombra. Oi? É no A história é no gerúndio, lidando com a própria sombra. Cada dia é uma batalha. Mas esse é o caminho, é lidar com a sombra. Não, não é ficar fazendo pose. É. Pode até fazer pose para o outro, mas para si mesmo você tem que encarar e trabalhar com a sombra, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Vai ter que fazer isso. Mais cedo ou mais tarde. Então, antes tarde do que mais tarde. Wilson, você é uma pessoa fenomenal. Muito, muito, muito obrigada. Gratidão por você ser essa pessoa diferente. Eu acho que você, a gota que saiu do oceano e está se expressando da forma mais diferente possível, eu botaria ali um check. Tá fazendo o papel dele como Deus nessa realidade de ser a pessoa mais diferente que ele pode ser e ser você, né? De certa forma, a gente tem um ego, mas são poucas pessoas que pegam aquele ego e falam: então deixa eu jogar o jogo, deixa. Eu tava prestando atenção no seu bigode, deixa eu fazer um negócio aqui diferente. Eu tenho um personagem, deixa eu brincar com ele, deixa eu fazer esse monte de coisa diferente. Então, eu aprecio muito as nuances e as diferenças, né? A sua autenticidade. Então, gratidão pelo trabalho que você faz, pelo level de compaixão também, que eu sei que no mundo acadêmico, né, materialista, racional, é muito difícil você conseguir ter essa expansão de pensar no próximo, de pensar nos moradores de rua, nessas causas sociais. Então, muito, muito, muito obrigada. E eu queria saber como é que as pessoas te encontram também, qual que é o acesso mais fácil para você, se é Instagram, Facebook. Ali no Instagram, dali sai para todos, sai para o Facebook, sai para o YouTube, o canal, para as coisas. É, a página do Instagram, o Wilson Gonzaga Oficial, é o jeito de me achar. Tá, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Tem mais algumas palavras finais para falar? Tenho um conselho para dar à Manda. humanidade.
continuem respirando. Achei que fosse ser ou fosse ser algo mais louco vindo do aquariano, mas é verdade. Só fazendo isso já. Mas mantenhamos vivos aqui, Aham. porque essa escola é muito legal, muito É. legal. O Não enche jogo o tá, o saco. jogo tá legal, hein, Wilson? O jogo tá É isso legal. aí. É isso aí. Divertido. Gratidão. Gratidão, Wilson. Um beijo. Até a próxima, que eu quero falar sobre os doentes ainda, viu? Beijo grande. Beijão, bem grato pelo convite, foi super agradável. Muito Obrigada, legal. Wilson. Tchau, Muito tchau. bacana.